Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos acolher o Senhor Jesus, esplendor da glória do Pai, ouvir a sua palavra e segui-lo, pois quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, depois o versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, depois o versículo 13 e 14. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. E foi-lhe dado. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único, que não será destruído. Então, aqui, nessa primeira leitura, fala justamente de uma visão, né, que Daniel teve, né? Ele teve 4 visões, né? Ele teve uma visão de 4 animais, né, simbólicos, e ali, né, ele teve essa visão, né, que ele fala assim, né? Eu continuava olhando até que foram colocados nos tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. E ali, né, depois ele fala de um que vinha, né, como um filho do homem, né? Ele fala aqui, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. E aqui fala justamente, né, do reino, né? O seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino um reino que não se dissolverá. Aqui está falando justamente sobre o quê? Né? Sobre o reino de Deus, né? Que é um reino eterno, né? É um reino que não se dissolverá, né? Então, que nós anunciemos o reino de Deus, né, a todos, né? Que é um reino que não terá fim, né? Então, que a gente possa, né, anunciar o reino de Deus a todos, né? Ele mandou o seu Filho para salvar a humanidade, né? Para que as pessoas se arrependam dos pecados e se convertam para uma nova vida, tá certo? E que nós também, nos convertendo para uma nova vida, nós também estaremos fazendo parte desse reino eterno. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 9. Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, aqui, essa leitura do Evangelho fala sobre o Evangelho hoje fala sobre a transfiguração de Jesus.
e ela se realizou, né, sobre uma alta montanha, com testemunhas escolhidas, que foi Pedro, Tiago e João. E esses 3 apóstolos estiveram presentes em diversos momentos importantes do ministério de Jesus: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia no Getsemane. Né? Tais episódios, né, possuem uma temática comum: o mistério pascal. A transfiguração evidencia que Jesus queria fortalecer a fé desses discípulos na realidade da ressurreição, principalmente, né, após o primeiro anúncio da paixão, onde Pedro, né, tentou corrigir Jesus, dizendo que aquilo não poderia acontecer com ele. Né? Desse modo, né, aqueles que testemunharam o retorno à vida da filha de Jairo, né, também testemunharam a manifestação da glória do Filho do Homem, né, cujo rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, essas manifestações do poder e da glória de Jesus tinham por finalidade sustentá-los na fé frente à paixão que eles também irão testemunhar. Né? Então, Pedro, Tiago e João o verão desfigurado em sua agonia. Eles aprenderão, né, e confirmarão na fé os demais discípulos de ontem e de hoje, né, que é pela paixão e cruz que é possível chegarmos à glória da ressurreição. Né? Assim como foi na vida do Cristo Senhor, assim será na vida daqueles que lhe pertencem e participam da sua vida. Então, que nós anunciemos isso a todos, tá certo? Que a gente possa testemunhar isso também na nossa vida, que nós acolhemos que nós, como eu falei aqui no início, nós acolhemos, né, o Senhor Jesus sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.